Aqui atrás da gente está o Davi Luiz, né? Notícia do dia, o zagueiro renovou o contrato, então mais um ano no Flamengo, um jogador que pode colaborar bastante também com a temporada, André. Pode colaborar, dá pra gente enxergar, dá pra gente imaginar do Davi Luiz desempenhando alguns papéis num time equilibrado como o Tite sempre gostou de ter na carreira dele. É importante a gente falar sobre isso, né? A contratação do Tite para o ano de 2024, tendo convencido o técnico a trabalhar em 2023 para garantir o calendário do Flamengo e começar a fazer o trabalho que está sendo feito de transição do elenco, né? Jogadores que chegaram ao final do ciclo, gente que se aposentou, gente que o Flamengo não quis mais contar com para os próximos anos, como o Everton Ribeiro, nesse caso específico, e os jogadores que podem chegar, né? Chegou o De La Cruz. Você consegue entender por que o Flamengo contratou o De La Cruz? Claro que sim. Você consegue entender que o Tite está encantado desde que assumiu a posição de técnico do Flamengo? O interesse do Flamengo pelo De La Cruz é anterior à contratação do Tite, mas o Tite evidentemente vai adora a contratação ter sido concretizada e vai adorar trabalhar com ele. O Davi Luiz é a mesma coisa. Eu sei, muita gente tem restrições a ele, pela forma como ele abandona suas posições, às vezes uma ou outra falha, mas é um jogador de muita experiência, capacidade comprovada de liderança, gosta muito do Flamengo. No caso dele, a renovação não teve o problema clássico até, né, de um jogador mais experiente e querer ter mais estabilidade, um período maior. Aconteceu isso com o Everton Ribeiro, para a gente voltar a falar dele. E o Tite vai começando a pensar num Flamengo que tem como característica principal aquilo que ele tem como característica principal nas equipes que monta, que é uma equipe, que é um time de futebol equilibrado. Ele vai tentar ao máximo fazer isso com o Flamengo num ano em que, falei do Yuri Alberto agora há pouco, né? O Flamengo tem uma mochila pesadíssima nas costas para fazer uma temporada muito melhor do que a de 23. Porque não ganhou título nenhum no ano passado. Ele disputou um monte, né? Agora, é isso, né? A gente falava ontem aqui como o Tite gosta desse jogador que vem de trás, que pode ser o De La Cruz no time, no Flamengo, como foi o Elias, como foi o Paulinho, tanto no Corinthians quanto na seleção brasileira, né? O Flamengo que trouxe o De La Cruz segue monitorando, segue buscando jogadores, Evander continua na mira. O Flamengo busca mais reforços para a sequência da temporada, além de De La Cruz, que inclusive nesta quarta-feira esteve no Ninho do Urubu e conheceu Zico, o maior ídolo da história rubro-negra. O Flamengo deseja, por exemplo, Léo Ortiz e Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino. Também Vinha, que está no Sassuolo e pertence à Roma. São difíceis porque os clubes ainda pedem um valor acima do que o Flamengo deseja pagar. O Flamengo também de olho no meia/volante Evander, ele que foi revelado pelo Vasco, teve boa passagem pelo futebol da Dinamarca e atualmente está no Portland Timbers, da MLS. O Flamengo ofertou 6 milhões de dólares por uma faixa entre 70% e 80% dos direitos do jogador. O Portland não quer vender o jogador nesse momento, pagou 10 milhões de dólares por ele no fim de 2022, mas o Flamengo segue ali tentando desenrolar essa situação. O Evander tem desejo de voltar ao Brasil e defender o Flamengo, então o Flamengo tem que ter mais paciência para tentar trazer esse jogador que atuou como segundo volante na Dinamarca e tem atuado como meia nos Estados Unidos. O Flamengo ainda batalha por mais jogadores. Luiz Henrique, ex-Fluminense, atualmente no Betis, também é uma opção, mas tudo depende do convencimento dos clubes. Então o Flamengo segue em busca de mais reforços para 2024. Falamos do Luiz Henrique, que interessava ao Corinthians, interessa também ao Flamengo. Agora, essa história do Evander é complicado, né? O time pagou 10 milhões de dólares e o Flamengo oferece 7 milhões ou 6 milhões de euros para um jogador que é importante, que vem jogando frequentemente na Liga Norte-Americana. Então, acho que o Flamengo, se quiser o jogador, que é um jogador para compor elenco, né, Antero? Não chega para ser titular, eventualmente substituir o Arrascaeta, vai ter que aumentar a oferta, né? Essa é a impressão que deixa. Sim, um jogador de qualidade, sobretudo, mostrou, impressionou quando apareceu. A passagem pela Europa não foi ali das mais entusiasmantes, mas, como falamos aqui em algumas ocasiões, no nosso futebol terá espaço.
seja no Flamengo, seja no Corinthians ou algum outro time importante que venha a repatriá-lo, se isso for possível. Claro, não estamos dentro da tesouraria do Flamengo para fazer uma afirmação categórica. O Flamengo pode aumentar ou não pode. No entanto, pelo retrospecto, pelo histórico da saúde econômica do Flamengo nos últimos anos, dá para supor que tem como aumentar um pouquinho essa proposta. Claro que, se o interesse for real e irrefreável, haverá conversação, negociação. É para isso que existe esta fase. Para clubes, jogadores, empresários, sei lá o que mais, entrarem em acordo se houver interesse, né, numa contratação, num investimento. Seria alguém com espaço, mesmo se eventualmente chega assim, não vai ser titular, mas calma lá. Por aquilo que já demonstrou, embora em pouco tempo aqui no Brasil, e pela idade que tem, né, tem muito pela frente. Eu espero que o Flamengo consiga fechar essa negociação com bom termo. Como já vimos o Braz falar em mais de uma ocasião, o Flamengo quer contratar e que o faça com critério, mas não sem pressa, sabe, aquela coisa, do jeito que der a gente acerta alguma contratação, até para dar uma satisfação para o torcedor ou eventualmente para o Tite. Que tenha critério, que seja ágil, mas não precipitado. E também não precisa apelar para a política de bom e barato. Isso eu já ouvi lá atrás, e resultou em rebaixamento para a Série B. Mas que o Flamengo precisa de alguns jogadores para chamarmos com o tempo de reforços, isso é um fato. O elenco ainda é de altíssima qualidade, mas também sofreu transformações e alguns jogadores acabaram tendo a sua curva. Foi confirmado, ele fez isso. Gabigol surpreende todo mundo no Flamengo. Salve, salve família flamenguista, já aproveita e se inscreva no canal. É consenso que um dos temas mais abordados no ano, no contexto do futebol, foi a potencial transferência de Gabigol do Flamengo para o Corinthians, com a aprovação do presidente Augusto Melo. Após uma extensa novela, os paulistas desistiram da contratação. Com um contrato de 1 ano ainda vigente no Rio de Janeiro, o camisa 10 reconhece que continuará sendo aproveitado de alguma forma por Tite. Na tarde da última terça-feira, 9, Marcos Braz abordou as especulações em torno do atacante, enfatizando que o Flamengo conta com ele no elenco. Ao contrário do que foi mencionado, o dirigente flamenguista esclareceu que o rubro-negro não participou das negociações, contradizendo o presidente do Corinthians nas últimas semanas. Após o desfecho dessa novela, Gabigol voltou a chamar a atenção, mas agora dos departamentos de fisiologia e preparação física do Flamengo nos primeiros dias de treinos de 2024 no Ninho do Urubu. Com o objetivo de reverter a imagem após os acontecimentos de 2023 e buscando uma temporada excepcional, o craque se apresentou 5 dias antes do programado para o retorno do elenco rubro-negro. Nesses exames, Gabigol revelou excelentes resultados, reflexo do seu comprometimento durante as férias, onde realizou treinos individuais, alguns dos quais compartilhados nas redes sociais. Segundo o portal Gavia News, esses números são particularmente promissores, considerando que o Flamengo enfrentará 4 campeonatos em 2024: Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Libertadores. Além disso, o camisa 10 atraiu atenção nos últimos dias ao celebrar a contratação de Cristiane no futebol feminino, compartilhando a notícia em suas redes sociais oficiais. Em resumo, Gabigol surpreendeu nos exames, evidenciando sua dedicação nas férias, com treinos individuais visíveis nas redes. Com números promissores, o Flamengo encara 4 grandes campeonatos em 2024. Além disso, o camisa 10 demonstrou apoio à contratação de Cristiane no futebol feminino. Se gostou da síntese, deixe o seu like nos meus inscritos.